o cristianismo foi sempre constituído por experiências plurais, desde o início, não é? São Pedro e São Paulo não eram propriamente iguais, nem andavam aos beijos, também não sei se nessa altura podiam, mas bom. Mas andaram pelo menos já às turras andaram. Eram duas visões que eram diferentes, mas não eram inconciliáveis, e acho que o problema é quando não se aceita o pluralismo e se tem um discurso unidirecional, em que depois tudo o que seja pensamento diferente é entendido como ruptura, e aparece como ruptura. Leva ao carimbo de relativismo. Exatamente, leva ao carimbo de relativismo, leva o carimbo de heterodoxia, porque se fechou de tal maneira aquilo que se considera que é o essencial, ou porque se tornou tudo essencial. Foi o que aconteceu eu vou falar outra vez do antes, foi o que aconteceu no tempo do Papa João Paulo II, aquele célebre documento que levou depois à reação de muitos teólogos, em que apareciam coisas que eram secundárias e que de repente era tudo dogmatizado, por assim dizer. Não transformado em dogma, mas dogmatizado. Portanto, a partir do momento em que há um discurso único, aquilo que há de diferença aparece como ruptura. E desse ponto de vista, porque estávamos num caminho muito afunilado, de facto tivemos aqui duas rupturas. Eu não sei porque é que, se o Papa Bento XVI se demitiu por motivos de saúde, se não foi. Agora, eu ouvi o significado que ele atribuiu, não é? E a gente pode partir da interpretação que ele próprio fez, ou que ele quis tornar conhecido. E aí chamou muitíssima atenção ele falar de liberdade e na minha autonomia, e ninguém me influenciou e fui eu que decidi. E dizer isto é uma ruptura relativamente a uma percepção do papado como uma missão que se apodera de tal maneira da pessoa que a pessoa deixa de ser pessoa para ser o papado e o papa. E acho que a partir do momento em que ele fala de autonomia humana, isso é uma ruptura. É uma ruptura. E até foi curioso, porque, ao contrário do que disse, eu vi por acaso uma notícia em que até me chocou, porque tinha um corpo humano, não é? Acho que estava vestidinho. Bom. Tinha um corpo humano e depois tinha uma espécie de lista de todas as doenças que ele teria. Que também foi uma outra interpretação, que foi dizer assim, não, isso da liberdade não é suficiente. Quer dizer, tinha que haver um motivo objetivo, invocar a liberdade não podia ser. E houve setores que disseram, o que é isto agora? Agora um Papa a prazo? Não, o que é isto? Isto é até morrer, é ficar lá até morrer. Eu vi isto escrito em blogs de pessoas muito ortodoxas, muito católicas, não é? Não é? Portanto, aquela coisa do ficar até se extinguir, não é? E, portanto, eu acho que houve uma ruptura aí. E depois, em relação a trazer a periferia para o centro, a vantagem de a gente falar no mundo é que já ouviu, no fim é que já ouvimos as interpretações dos outros todos, não é? É ótimo. Eu acho que é muito importante isso. A Igreja é que tem que ir à periferia, mas também é importante que a periferia se possa fazer ouvir no centro. E isso é que eu acho que é aqui que é importante também. Quer dizer, não é só ir para a periferia, que acho que isso é um movimento fundamental. A Igreja nunca não é um movimento contrário, por exemplo, ao do judaísmo, não é venham ter connosco, não é? Nós vamos ao encontro. Mas é importante que esses depois que estão na periferia, do ponto de vista de discurso, sejam aqueles que são colocados no centro e que estão no centro. Eu isso acho muitíssimo importante. Para acabar só com a questão do ecumenismo, a mim impressiona-me, obviamente, o diálogo com os ortodoxos. Vou fazer uma interpretação do diabo. Que é dizer assim, espero que não seja, porque são aqueles que em determinados pontos de vista são os mais conservadores. Porque a minha questão, neste momento, é bastante do diálogo com as igrejas saídas de reforma. E acho muitíssimo... Não diria que é primeiro ou segundo, mas quer dizer... Mas acho que é muitíssimo importante esse diálogo e tem-se acentuado nos últimos anos, sobretudo o diálogo com os ortodoxos, e, como digo, tem um património extremamente importante para a Igreja, claro, mas também tem um grande pendor conservador. E, portanto, espero que não seja apenas nesse sentido. Mas acho que houve uma pessoa que me mandou um mail e que me dizia o seguinte, assim, bom, em relação às mulheres, está visto que ele é conservador e, portanto, só vai ligar às mulheres se elas forem muito, muito, muito pobres. Pobres. Ao que eu respondi assim, bom, como a esmagadora maioria dos pobres são mulheres e são crianças, se ligar a essas, eu acho que isso é muitíssimo mais importante do que as questões pelas quais eu me tenho inclusivamente batido.
Pronto. E que era na sequência do que tu disseste precisamente. Quer dizer, é óbvio que as questões dos que são pobres e que parece que são 2/3 da humanidade são mais relevantes do que as questões da teologia feminista todas, das teologias feministas todas e da ordenação das mulheres. Acho que é o Dom Pedro Casal Dáliga que diz que só há 2 absolutos, Deus e a fome. Quer dizer, 2 realidades que têm que ser, que são para ter em conta como são, quer dizer, porque são, não é? E por isso eu compreendo isso perfeitamente. Se ele se calar em relação... Queres que eu me cale, não é? Não. Só um nadinha a mais. Se ele se calar em relação... Pois eu espero pelo menos tenha uma atitude dialogante e que não tenha uma atitude dogmática e impositiva. Isso é uma esperança que eu tenho. Se eu pudesse eleger o gesto indicativo de um programa, que era aquilo que era pedido pela vossa colega, eu acho que a referência que ele fez desde o início à questão dos pobres, mas não é os pobres na perspectiva da caridadezinha, não é? Quer dizer, que isso me parece que é um leitmotiv, quer dizer, não me parece nada que isso seja uma coisa lateral, secundária e que se tenha lembrado daquilo naquela altura, mas depois a seguir se lembra de outra coisa, porque é uma coisa em que ele tem insistido, e isso acho que é um gesto indicativo de um programa do meu ponto de vista. A questão do Joaquim, eu não a sei comentar. Porque, que marca de instrumentinho usavas para fazer limpeza? Para fazer, eu abomino a palavra limpeza porque ao longo da história associo a coisas terríveis. Terríveis. E o século XX está marcado pela utilização da palavra limpeza em contextos ditatoriais, não é? Sempre terríveis, e portanto acho terrível essa palavra. Vou dizer uma coisa horrível, Fernando diz que eu tenho mau feitio, por isso eu posso dizer. A questão é, eu gostava de saber onde muitas dessas pessoas que falam agora de limpeza estavam. Aqui há uns anos atrás, gostava de saber onde é que muitas das pessoas que falam de alguns tipos de limpeza hoje, sejam do que for, de que tipo de limpeza for na igreja, estavam há uns tempos atrás, e porque é que há uns tempos atrás não se lembraram de falar do detergente que entendessem.